Olá, sejam bem-vindos ao programa Telediabetes. Sou Lucely Paiva, endocrinologista, mestre em saúde da família e professora da UEA. Ao longo de 3 anos como endocrinologista teleconsultora do Telesaúde, tenho compartilhado com profissionais de saúde do interior do Amazonas diversas experiências em diabetes. Profissionais que trazem questionamentos como orientação alimentar, associação de medicamentos orais e efeitos adversos, uso da insulina e, principalmente, baixa adesão ao tratamento. Somando fatores como aumento do diabetes, avanço das complicações apesar das terapias atuais e dificuldades de sair do município para atualização na capital, nasceu o Telediabetes, um programa de educação permanente voltado aos profissionais de saúde do interior do Amazonas, buscando a qualificação desses profissionais e, consequentemente, a melhoria da assistência aos pacientes com diabetes. Serão 8 aulas semanais, cada uma com cerca de 30 minutos, abordando os seguintes temas. Após cada aula, haverá discussão de caso clínico, de caso multidisciplinar, procurando construir soluções em grupo. Então, a primeira aula, assunto de hoje, videoaula 1, tema epidemiologia, definição, fisiopatologia, classificação e diagnóstico. O objetivo é reconhecer e diagnosticar o diabetes mellitus. Você sabia que atualmente mais de 16 milhões de brasileiros apresentam diabetes mellitus tipo 2? E mais que metade não sabe que tem a doença? Essa foi uma matéria com o tema Diabetes, uma epidemia que pode ser controlada, publicada na revista Em Diabetes, a partir de dados da Federação Internacional de Diabetes, que colocou que em 2019 haviam cerca de 8,3% de pacientes com diabetes no mundo, com um aumento estimado de 51%, chegando a quase 9,6% de pessoas com diabetes em 2045. Esse número foi um pouco maior na América do Sul, em torno de 8,5% em 2019, chegando a quase 10% em 2045. Mas o que é diabetes mellitus? Diabetes mellitus representa um grupo de doenças caracterizadas por hiperglicemia, aumento do açúcar no sangue. A glicose, por sua vez, deriva de 2 fontes: fonte externa, absorção intestinal de tudo que comemos, e fonte interna, produção de glicose no fígado, rins e músculos, a partir de 2 processos: glicogenólise e gliconeogênese. O que é glicogenólise? Glicogenólise é a quebra do glicogênio em forma de glicose para o sangue, e isso vai acontecer principalmente no fígado. E gliconeogênese é a produção de glicose a partir de outras fontes, produção de glicose a partir de ácidos graxos livres vindos do tecido adiposo e a partir de aminoácidos vindos do tecido muscular. Quais são os fatores que regulam a glicose no sangue? Primeiro, a insulina, produzida pelas células beta-pancreáticas. Então, toda vez que ocorre aumento da glicose no sangue, ocorre a produção e liberação de insulina. Em contrapartida, toda vez que essa glicose começa a cair no sangue, entram em ação os hormônios contrarreguladores da insulina. Nessa sequência, quando a glicose chega em torno de 80, já ocorre a liberação de glucagon pelas células alfa do pâncreas. Em seguida, se essa glicemia continua caindo, ocorre a produção e liberação de epinefrina, GH e cortisol. Vejam que o principal fator determinante dessa secreção hormonal é a glicemia, tanto em estimular a liberação de insulina quanto dos hormônios contrarreguladores.
E como se dá a secreção e a ação da insulina? Então, a glicose ela é capaz de entrar livremente no pâncreas. Este aqui seria um esquema, né, de uma célula pancreática. Então, a partir do momento que a glicose entra nessa célula, ocorre a contração do citoesqueleto dessa célula com liberação dos grânulos de proinsulina. Uma vez que esses grânulos caem na corrente sanguínea, a proinsulina é quebrada em insulina e peptídeo C. Aqui começamos a entender por que o peptídeo C funciona como marcador da função da célula beta pancreática e também por que serve como diagnóstico diferencial entre o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. Então, no diabetes tipo 1 ocorre destruição das células beta, portanto, não vai haver nem insulina nem peptídeo C, e no diabetes tipo 2 não, nós vamos ter a presença do peptídeo C. Uma vez no sangue, não é a insulina que vai carregar a glicose para o interior das outras células, mas ela vai favorecer a entrada. Então, uma vez que a insulina liga no receptor da célula, ela favorece a entrada da glicose pelo transportador de glicose. Qual é a classificação do diabetes? Quais são esses grupos de doenças caracterizados por hiperglicemia? Então, nós temos principalmente 4 grupos: diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes mellitus gestacional e outros tipos. Então, o diabetes tipo 1 ocorre destruição das células beta produtoras de insulina de forma imunomediada, onde nós vamos encontrar a presença de anticorpos, principalmente do anti-GAD, mas também do anti-insulina, do anti-ilhotas, do anti-tirosina fosfatases e do anti-ZMT8. Às vezes, esse DM tipo 1 pode ser idiopático, onde não há a presença de anticorpos. Diabetes tipo 2, responsável pela atual epidemia da doença. Diabetes mellitus gestacional, quando ocorre o aumento do açúcar durante a gestação, e outros tipos. Outros tipos vai abrigar toda causa de aumento do açúcar que não se enquadre nesses 3 grupos acima. Detalhe: não se utiliza mais a terminologia diabetes insulino dependente, que antigamente era sinônimo de DM tipo 1, e nem não insulino dependente, que antigamente era sinônimo de DM tipo 2, porque qualquer forma de diabetes pode evoluir para o uso de insulina. E também não utilizamos mais os algarismos romanos 1 e 2, pois isto pode gerar confusão. Outros tipos de diabetes seriam defeitos genéticos na célula beta. Então, a pessoa nasce com célula beta presente, mas ela não produz adequadamente insulina. Defeitos genéticos no receptor da insulina, então a insulina não consegue ligar nesse receptor. Doenças do pâncreas, como pancreatite, trauma, neoplasia, endocrinopatias, como glucagonoma, tumor produtor de glucagon, feocromocitoma, onde nós temos aumento da produção de adrenalina, Cushing, aumento da produção de cortisol, e acromegalia, aumento da produção do GH. Vejam que são endocrinopatias que cursam com o aumento dos hormônios contrarreguladores da insulina. Medicamentos também podem prejudicar esse controle do açúcar, como glicocorticoides, diurético tiazídico na dosagem acima de 25 mg ao dia, pentamidina, que é usado no tratamento da leishmaniose, e Vacó, que é um veneno para rato. Outras situações são infecções como rubéola congênita e citomegalovirose, e síndromes genéticas como Down, Tanner e Klinefelter também podem cursar com hiperglicemia. Falando a respeito do DM tipo 1, então o DM tipo 1 corresponde a 5 a 10% dos casos de diabetes, caracteriza-se por deficiência absoluta na secreção de insulina, resultante da destruição das células beta, e predomina em crianças e adolescentes, com 80% dos casos manifestando-se antes dos 18 anos. Contudo, ele pode surgir em qualquer idade, como na 8ª década de vida, conhecido como LADA, que seria uma abertura tardia do diabetes autoimune.
a história natural do DM tipo 1 é a seguinte: existe uma predisposição genética, mas em cima dessa predisposição genética vai acontecer um fator gatilho, um fator ambiental, que pode ser uma infecção viral. Então, essa infecção viral vai levar ao aparecimento, à ativação dos autoanticorpos que vão causar a insulinite, a inflamação do pâncreas, a destruição das células beta. No início, vai acontecer uma fase de pré-diabetes, que não é muito longa, caracterizada pela intolerância ao açúcar, intolerância à glicose, que evolui para o diabetes, com manifestação dos sintomas, geralmente quando a destruição das células beta chega em torno de 80% a 90%. No quadro clínico, a abertura desse tipo de diabetes geralmente é rápida, com sintomas bem característicos, conhecido como 4 P's, como polis, perda ponderal, polifagia, polidipsia e polaciúria. Então veja que mesmo comendo muito, o paciente perde peso. Por quê? Porque esse açúcar não entra na célula. Então, o organismo entende que o paciente precisa comer mais e, ao mesmo tempo, começa a quebrar tecido muscular e tecido adiposo para funcionar como matéria-prima para o processo de neoglicogênese, produção de mais açúcar a partir de outras fontes. A nível de rim, começa a excretar glicose pelo rim, então o paciente apresenta polaciúria e, ao mesmo tempo, polidipsia. Tanto porque está perdendo água, quanto pelo aumento do açúcar, que aumenta a osmolaridade plasmática. Se o diagnóstico não ocorrer a tempo, o paciente pode evoluir com a complicação aguda e potencialmente fatal, que é a cetoacidose diabética. E lembrar que, por ser autoimune, esse tipo de diabetes pode vir associado a outra doença autoimune, como a tiroidite de Hashimoto, que é a principal causa de hipotiroidismo, ou associado ao vitiligo. Com relação ao diabetes mellitus tipo 2, que é o representante da atual epidemia de diabetes que vivemos. Então, representa 90 a 95% de todos os casos, habitualmente surge aos 40 anos ou mais. A maioria desses pacientes é obesa ou com gordura abdominal aumentada. No entanto, em alguns centros, já há o surgimento de novos casos de DM tipo 2 em menores de 18 anos associados ao aumento do peso. As alterações fisiopatológicas do DM tipo 2 são 8, como coloca De Fronzo, diferente do DM tipo 1, onde nós temos uma alteração fisiopatológica, que é a destruição da célula beta. Aqui, o aumento dessa gordura visceral prejudica a ação da insulina. Então, inicialmente, nós temos um aumento da lipólise com oferta de ácido graxo livre e, ao mesmo tempo, prejuízo na captação dessa glicose pelo tecido muscular, porque a insulina não consegue agir adequadamente, já que a gordura está cobrindo os receptores. Outra disfunção é a disfunção neurotransmissora. Então, se o açúcar não entra, o organismo entende que precisa comer mais açúcar. Geralmente são pacientes que têm predisposição sim pelo açúcar. Ao mesmo tempo, o fígado aumenta a liberação de glicose. O rim aumenta a reabsorção de glicose. A nível intestinal, ocorre redução do efeito incretínico. Eu vou explicar o que significa isso no próximo slide. A nível do pâncreas, a secreção de insulina está reduzida. No entanto, as células alfa estão ok e ocorre até aumento da secreção de glucagon, contribuindo para o aumento da hiperglicemia. O que é o efeito incretínico? Então, toda vez que nós nos alimentamos, nós produzimos incretinas no intestino. Hoje, uma das mais conhecidas e estudadas é o GLP-1. Então, o GLP-1 cai na corrente sanguínea e, ao chegar no pâncreas, ele vai ter duas funções principais.
estimular a produção de insulina de forma glicose dependente. Por que de forma glicose dependente? Porque só ocorre a liberação de incretinas quando nos alimentamos. Então, isso acaba sendo um fator protetor contra a hipoglicemia. E a segunda função é suprimir a produção do glucagon. Então, o paciente que tem diabetes, ele produz incretina, mas numa quantidade menor em relação ao paciente que não tem diabetes. Com relação à história natural do DM tipo 2, então existe também uma suscetibilidade genética, mas que pode ficar adormecida. Ela só vai se manifestar se o paciente ganha peso e não pratica atividade física. Então, inicialmente, esse paciente vai apresentar uma fase de resistência insulínica com ganho de peso, caracterizada por aumento da insulina no sangue, o que pode fazer, ou melhor, levar até a hipoglicemia. Nessa fase, a glicemia de jejum é normal, mas se o paciente for submetido a um teste oral de tolerância à glicose, nós poderemos identificar aí uma tolerância diminuída à glicemia. Esta fase é reversível, com mudança do estilo de vida. No entanto, se o paciente não adere aos hábitos saudáveis, ele acaba evoluindo para o DM tipo 2, que já é uma fase irreversível. E essa hiperglicemia geralmente vem associada de outras condições da síndrome metabólica, como hipertensão e dislipidemia. Aqui, se o tratamento não foi adequado, o paciente vai evoluir com as complicações microvasculares e macrovascular, com complicações que podem ser fatais ou levar a incapacidade importante. Quadro clínico. No DM tipo 2, os sintomas são inespecíficos e muitas vezes o paciente pode até nem apresentar sintomas. Quais seriam esses sintomas? Tontura, indisposição, visão turva ou até melhora temporária da visão, infecção urinária ou genital de repetição, infecções fúngicas, disfunção erétil, acantose nígricas, que é um sinal de resistência insulínica. Então, a acantose nígricas é essa mancha escurecida e aveludada em áreas de dobra. Com o evoluir da doença e falta de tratamento adequado, quando a glicemia chega em torno de 300, o paciente pode apresentar o quadro mais específico, que seriam os 4 P's, ou polis, de poliúria, polidipsia, polifagia e perda ponderal. Portanto, o primeiro problema do DM tipo 2 é que esses pacientes são assintomáticos em 50% das vezes ou apresentam sintomas inespecíficos, o que contribui para um atraso de 4 a 7 anos no diagnóstico, favorecendo já a presença de complicações crônicas quando recebe o diagnóstico, tanto macrovasculares, e vejam que elas podem estar presentes desde a fase de tolerância diminuída à glicose, desde a fase de pré-diabetes, quanto microvasculares. O segundo problema do DM tipo 2 é a perda da função da célula beta, seja pela hiperglicemia, que é tóxica, pela presença de ácidos graxos livres, que também são tóxicos, pela deposição de amilóis e ou pelo estresse oxidativo presente, tanto no DM tipo 2 quanto no próprio aumento do peso. Aqui seria a representação de um pâncreas normal, com 65 a 70% de células beta funcionantes, que são essas roxas, e o restante de células alfa produtoras de glucagon, essas vermelhas. Vejam como seria o pâncreas de um paciente com DM tipo 2, com deposição de placas de amiloide, levando a completa desorganização estrutural e redução importante do número de células beta funcionantes. Portanto, é importante falar em rastreamento no DM tipo 2, já que esses pacientes podem ser assintomáticos, receber um diagnóstico com atraso e já apresentando complicações. Em quem nós vamos rastrear?
em toda pessoa que tiver 45 anos ou mais e naqueles com menos de 45 anos que estiverem acima do peso e apresentarem um fator de risco: pré-diabetes, parentes de primeiro grau com diabetes, raça ou etnia de alto risco para diabetes, passado de diabetes mellitus gestacional, história de doença cardiovascular, presença de hipertensão, presença de HDL baixo menor que 35 ou triglicerídeos elevado maior que 250, presença de síndrome dos ovários policísticos, presença de acantose nígricans ou simplesmente ausência de atividade física. Como é que eu faço o diagnóstico de diabetes mellitus? Existem 4 critérios. O primeiro, mais simples e mais comum, é simplesmente a medida da glicemia de jejum. Jejum de pelo menos 8 horas, maior ou igual a 126, com necessidade de repetição. O segundo critério é a glicemia casual. O que é glicemia casual? Em qualquer hora do dia, estando em jejum ou não, maior ou igual a 200 mg por decilitro, na presença de sintomas característicos do diabetes: poliúria, polidispepsia, perda de peso e polifagia. O terceiro seria a glicemia 2 horas após sobrecarga de glicose maior ou igual a 200. Eu vou explicar como é que se faz esse teste, que é o teste oral de tolerância à glicose, no próximo slide. E o quarto, hemoglobina glicada A1C maior ou igual a 6,5%. Com relação ao teste oral de tolerância à glicose, o famoso TOT, quando realizar? Quando eu tenho uma glicemia de jejum alterada, veja, a glicemia de jejum normal é até 99, somente 2 dígitos. Mas o critério diagnóstico de diabetes é maior ou igual a 126. Então, se eu tenho uma glicemia de jejum entre 100 e 125, eu tenho uma glicemia de jejum alterada. E a pergunta é, o paciente já está diabético ou não? Então, para tirar essa dúvida, eu posso submetê-lo ao teste oral de tolerância à glicose. A segunda situação é para dar o diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. Como é que eu realizo? Eu oferto 75 gramas de glicose, que é o açúcar, ao adulto, e na criança 1,75 gramas por quilo. Esse açúcar vai ser diluído em um copo de água de 200 ml. O paciente vai tomar essa água, vai ficar sentado, sem gastar energia, e 2 horas após colete essa glicemia. Lembrando que ele precisa chegar para a realização com 8 horas de jejum e 3 dias com dieta normal, ou seja, esse paciente não pode estar fazendo uma dieta para diabético, porque se ele já estiver fazendo uma dieta para diabético, eu posso ter um exame falso negativo. E a hemoglobina glicada A1C? O que é a hemoglobina glicada? Então, a hemoglobina glicada é a fração da hemoglobina que se liga à glicose. Ela representa uma excelente correlação com os níveis de glicemia dos últimos 2 a 3 meses, pois a hemoglobina tem um tempo de vida médio de 2 a 3 meses, sendo muito importante não só no diagnóstico, mas principalmente no segmento. Aqui nós temos a correlação do valor da hemoglobina glicada com a média da glicemia. Então, o ideal, quando o paciente tem diabetes, é que a gente tenha uma hemoglobina glicada menor ou igual a 7%. E veja que com a hemoglobina glicada nesse valor, eu tenho uma média de glicemia dos últimos 2 a 3 meses de 154. Bom, finalizando o assunto a ser abordado hoje, e pré-diabetes? Existe? Eu posso utilizar esse termo? Quando é que eu considero pré-diabetes? Existe, seria o risco para o diabetes, é um período que ainda é reversível, posso utilizar esse termo, funciona como alerta e eu vou caracterizar em 3 situações. Quando eu tiver uma glicemia de jejum entre 100 e 125, que não está normal, mas que também não é critério para o diagnóstico de diabetes. Quando eu tiver um teste oral de tolerância à glicose entre 140 e 199, que também não está normal, que seria menor que 140, mas também não representa critério para o diagnóstico de diabetes.
e quando eu tiver uma glicada entre 5,7 e 6,4, que não está normal, mas que também não representa critério diagnóstico para o diabetes. Essas são as referências e vamos proceder às discussões.